Bom dia, irmãos e irmãs, a paz. Uma alegria muito grande estarmos aqui. É realmente a primeira vez aqui na igreja. Então, eu espero que não venha a ser só esta vez. Deus me deu a oportunidade de voltar. E o pastor pediu para nós pregarmos aqui e consideramos qual seria um assunto interessante para nós tratarmos como igreja, que vai fazer bem a vida da gente, que anime a gente na caminhada cristã, que dê propósito, sentido para a nossa vida. E depois de conjecturar sobre possibilidades e orar a respeito, o tema desta manhã será a chamada cristã. Porque não existe nada mais importante na vida cristã do que o sentido da chamada cristã, da razão pela qual nós existimos como cristãos. E o texto desta manhã é o livro de Êxodo. Na verdade, são 2 capítulos. Então, nós vamos meditando no texto e lendo ao tratarmos do assunto. É a chamada de Moisés, que começa no capítulo 3, versículo 10 em diante. Moisés, ele foi chamado por Deus 2 vezes na sua vida. A primeira vez ele foi chamado por Deus aos 40 anos de idade. Moisés, que havia sido resgatado das águas do rio Nilo, pelo Hatshepsut, a filha de Ramsés II, que havia sido educada em toda a ciência do Egito, estava preparado para uma função que Deus o havia chamado a desenvolver. O haveria de chamar a desenvolver, que é a propósito de libertar o povo do Egito. E Deus vem a Moisés aos 40 anos de idade. E Deus o chama para libertar o povo do Egito. Mas Moisés não entendeu a razão do chamado de Deus. E não respondeu apropriadamente. Moisés achou que a razão que Deus queria usá-lo era ele, Moisés, e não a bondade de Deus. Moisés achou-se indispensável. Moisés achou que a razão do chamado de Deus é porque Moisés era bom demais. Tanto é que no dia seguinte ao chamado de Deus, aos 40 anos de idade, Moisés matou um egípcio que estava brigando com um judeu. E o texto de Atos, capítulo 7, diz que ele fez isso na expectativa de que os seus irmãos israelitas reconhecessem que ele era o bom, que ele era o tal, que ele era o escolhido. Que presunção, que petulância de Moisés. Moisés achar que a razão que Deus o desejou usar era Moisés e não a bondade de Deus. Sabe, irmãos, a razão que Deus nos chama na obra cristã, cada um de nós cristãos, para fazermos alguma coisa útil, para o benefício da obra de Deus, para o benefício dos outros seres humanos, não é porque nós sejamos os bambãs da vida, não é porque nós sejamos os melhores, não é porque nós tenhamos talentos maravilhosos. A razão pela qual Deus nos chama é porque Deus é bom. Porque o privilégio de ser usado por o Deus que criou todas as coisas, quando ele podia usar os anjos, quando ele podia usar a mula de Balaão, quando ele podia fazer as pedras clamarem, o privilégio de ser usado por Deus é bondade de Deus. É uma coisa maravilhosa ser usado nas mãos do Criador de todas as coisas. Moisés não entendeu isto. O orgulho, a vaidade, a soberba tomou conta do seu coração. Como consequência, 40 anos na casa da sogra. Vai brincar com Deus, é o que é que dá. 40 anos na casa da sogra. Mas é que é fácil? Não é fácil. Aqui, uma das primeiras vezes que eu vim a Portugal, brincadeirinha à parte aqui, me deram uma água mineral que eu achei, deixa eu ver se é essa que eu tenho hoje aqui, não é. Achei fenomenal, eu apelidei a água mineral da sogra. É a pé na cova. Tirei o label, dobrei, pus na Bíblia e dei de presente para minha sogra. Ela ficou muito aborrecida, viu? Eu não acredito que ela tenha me perdoado até o dia de hoje.
Lá no Brasil diz que tem a capital mundial das sogras. Eu fiquei surpreso quando falaram disso. Falei, mas onde fica? Foi uma cidade numa província, num estado chamado Paraná. Falei, mas que cidade capital mundial da sogra é essa? Falei, é a cidade de Cascavel. A gente brinca, mas eu tenho 3 filhos e 9 netos. E tenho uma sogra que é homem. Isso é só para rechear a coisa aqui. Mas é só para dizer que porque ele não respondeu o chamado propriamente, sobrou para ele 40 anos na casa da sogra. 40 anos nas tendas no deserto do Sinai. Em última análise, na soberania de Deus, Deus o estava preparando para os últimos 40 anos da vida dele no Sinai. Então, ele tinha que aprender os caminhos do deserto. Mas 40 anos ali, cuidando das ovelhas, 40 anos aguentando a poeira, 40 anos pegando o calor terrível do deserto. E agora Moisés tem 80 anos de idade. E Deus resolve trazer Moisés à tona uma vez mais. Deus resolve chamá-lo. E é este o contexto do capítulo 3 de Êxodo, a partir do verso 10. Deus chama Moisés uma segunda vez, porque Deus é o Deus de muitas chances. E ele diz, é a hora, quem sabe Moisés, agora é a hora de eu te usar poderosamente aos 80 anos de idade. E Deus, ao chamar Moisés, encontra em Moisés uma reação diferente. Já não é o petulante, eu sou o bonzão. Mas ele encontra em Moisés algumas desculpas, que são as minhas desculpas, e que são as desculpas, talvez, de todos nós que aqui estamos, para resistirmos aos clamores de Deus de nos querer usar na obra dele. Porque Deus quer que cada um de nós sejamos ativos e efetivos, a nível 1, que é o nível do nosso dia a dia, o nível da nossa igreja. E ele, então, chama Moisés, no versículo 10, e diz assim, olha, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus chama Moisés uma segunda vez e falou, é agora. E Moisés começa a arrumar desculpas para não responder aos desejos de Deus de usá-lo. E a primeira desculpa que Moisés encontra diante de Deus para tentar escapar do privilégio de ser usado pelo Deus Criador de todas as coisas, é a desculpa da habilidade. Deus diz, venha Moisés, esta é a hora. E Moisés diz, não tenho habilidade. Quem sou eu? Não me sinto capacitado. Não é assim muitas vezes na vida da igreja, sua igreja aqui, quando você é chamado para uma tarefa ministerial, porque tudo que você for chamado para fazer na igreja é tarefa ministerial. É ministério. E você diz assim, não estou treinado o suficiente, não tenho capacidade para isso aí, não me sinto habilitado. A Bíblia diz no livro de Tiago que quem precisar de habilitação, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu lembro que eu me converti na adolescência. E o primeiro amor é uma coisa fenomenal. Eu fazia faculdade de geologia. E me converti. Olha, mas vim no fogo, porque quem passa da morte para a vida sabe como é que é, né? É aquele entusiasmo. Em 3 meses eu li a Bíblia inteira. E a Bíblia inteira. Eu chegava na escola, eu era o presidente do diretório acadêmico da escola. E eu chegava na escola, os alunos, os amigos mais chegados estavam esperando, havia uma rampa grande, assim, uma escola de milhares de alunos, e eu subia para as salas de aula, e aquele grupo de 50, 60 atrás de mim, cantando glória, glória, aleluia, só bullying, gozando. Mas como eu me sentia bem, porque primeiro amor, você topa tudo. Não é assim? Você está no entusiasmo, mas que privilégio ser gozado por causa do amor a Cristo. Era uma coisa tremenda. No domingo na igreja tinha lá a fila dos amigos do Elias. Era na igreja, tinha que levar. E levava aquele entusiasmo. Aí havia um português, pastor português, reverendo Ivan Espíndola, que me via naquele entusiasmo. Eu não o conhecia, mas ele me observou. E ele me observava, e ele chegou para mim um dia e falou, ô jovem,
você não gostaria de pregar na minha igreja? Ele era de outra igreja. Eu sabia lá o que era pregar, mas o primeiro amor é assim, é intempestivo. Ele falou, você gostaria de pregar em minha igreja? Eu falei, claro! Meu Deus do céu. Ele então marcou a data de eu pregar na igreja dele. Então você vai pregar na minha igreja. Estou vendo seu entusiasmo. Você vai pregar na minha igreja. Eu falei, quando? Ele falou, daqui a um mês. E eu vou lhe dar 25 minutos para pregar. Eu falei, opa, claro! E aí, dei um tchau ali, terminamos. Eu cheguei em casa, deu até diarreia. Você já teve essa experiência de dizer sim, e quando você chega em casa, você faz, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Como é que eu fui aceitar uma coisa dessa? Já teve? Não é assim, não é normal? Meu Deus do céu! A psicologia diz que a primeira reação é o impulso, a segunda é a repulsa. E o impulso, cheguei em casa, eu queria dizer não a tudo. Mas, para salvar a face aqui, para não pegar mal, a gente tem o amor próprio, já deu a palavra, aquele negócio todo, eu falei, não, eu vou permanecer firme. Vou pregar daqui a um mês, sem saber o que era isso. Então, como é que eu vou aprender? Então, eu falei, vou frequentar a igreja. Esse mês, onde tiver uma igreja, eu estou lá. Eu nunca fui tanto em igreja na minha vida, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Havia qualquer denominação à noite, eu estava lá para aprender como é que os pastores pregavam. Eu fui até uma igreja metodista que tinha 6 pessoas dentro do templo e 24 ventiladores. Você tinha que se amarrar para não voar lá dentro, né? Uma coisa tremenda. Mas eu observava o estilo. E está chegando, como é que é? E tem pastor para estilo para tudo. E a gente, no começo, você não tem seu estilo, você copia dos outros. E tem aqueles que parece que estão com raiva de todo mundo, chega até saliva aqui. E prega, parece que está brigando com a gente, você fica intimidado. E eu ia e via esses indivíduos aí pregando, e aqueles que o crente tem que entrar na igreja de costas, porque já vai levando chicotada. Aquele lá, e eu chegava em casa, e tinha um espelhão no quarto, meu pai havia morrido, eu ia no quarto dele, tinha um espelhão, e eu ficava imitando. E ali vinha, eu colocava o relógio, quantos minutos ele falou que eu teria para pregar? E eu ficava lá, imitando. Chega a saliva cair aqui. Aí no outro dia eu ia numa igreja, aquele pastor que parece que vai dormir. É bondade demais. É aquela tranquilidade. Eu chegava lá, ficava aqui. Finalmente Deus me deu o texto. Jeremias capítulo 9, meu primeiro sermão. E o glorioso dia chegou. Domingo, primeiro domingo daquele mês. Numa igreja chamada Rocas. E aí nós fomos lá. Meu irmão me deu uma carona, eu pesava 74 quilos. E eu fui na moto dele. E ele me levou, o culto era às 7h30 da noite. No Brasil eles têm essa mania de fazer culto à noite. E era 7h30 da noite, eu cheguei às 7 horas, fui no banheiro 3 vezes. É o nervosismo, primeira vez. A primeira vez a gente nunca esquece. E eu sempre fui horrível com cores, roupa. E então, família pobre, eu fui lá na frente, eu tinha uma calça branca. Eu fui de calça branca. Naquela época, tinha um negócio chamado, eu não sei como é que chamava, a perna terminava da calça bem largona. Boca de sino. Era a minha boca de sino. A camisa era branca. Calça branca, era um enfermeiro que estava ali, calça branca, camisa branca. Aí tinha uma gravata azul que me deram de presente. Um missionário americano me deu um blazer, sabendo que eu ia pregar, me deu um blazer xadrez. Espumoso, daqueles que, num calor de quase 40 graus. A família era pobre, então minha mãe incentivava a gente a comprar umas meias que chamavam Dancing Day. Ela tinha 7 cores diferentes. Porque você podia usar com 7 calças diferentes. E o sapato era de couro marrom.
E o sola era aquelas borrachas de pneu que usava naquela época. Em outras palavras, quando eu me levantei lá, não era um pregador, era um palhaço. 7h30 o culto começa. Eu tenso, aquela coisa toda. 7h30. E o culto começa. Ele, muito precavido, português muito sábio, não sabia o que é que ia acontecer com aquele jovem ali lembra, 40 e tantos anos atrás, só de pastor ordenado tem 40 anos. Então, eram 45 anos atrás, ele não sabia o que é que ia dar com aquilo ali, então ele cantou um hino, abrindo o culto, fez uma oração, uma leitura bíblica, me entregou a palavra às 7h38. Quantos minutos ele falou que eu ia ter para pregar? Eu levantei, eu orei, eu li a Bíblia e eu preguei. E eu devolvi a palavra a ele às 7h45. Não me lembro o que falei, não me lembro de nada. Em 7 minutos da minha parte estava liquidado. Mal o reverendo Espíndola havia sentado, levanta, atônito, e vai lá na frente e diz: irmãos, vamos agradecer a Deus por essa sucinta mensagem. Ele cantou o hino especial, chamou as irmãs de oração para fazerem oração e cantar, orou por enfermo, por gente que estava com saúde, talvez fosse ficar enfermo, por gente que estava vivo, por gente que tinha família de gente que tinha morrido, leu a Bíblia várias vezes, celebrou a ceia do Senhor e o culto terminou às 8h15. Aí lá tinha o costume de ir para a porta. Aí eu fui para a porta. Chego na porta, o povo vinha, ficou ele e eu, embora eu não sei o que aconteceu, mas eles vinham, apertavam minha mão e falavam: volta sempre, hein? Volta sempre. Foram para casa mais cedo. Volta sempre, volta sempre. Olha, irmão, tudo na vida, eu olho para trás, Deus hoje me dá a oportunidade de pregar para reuniões com 30 mil pessoas, 40 mil, essas grandes igrejas. E eu olho para trás e eu vejo que tudo hoje acontece, porque um dia eu não disse não a uma pequena coisa. Ninguém começa por cima. Se puser você por cima, você vai desgraçar você e a igreja. Tudo tem que começar nas pequenas tarefas. O processo divino de trabalhar na vida da gente é formar Cristo em nós, para que então Ele forme Cristo nos outros através de nós. Deus trabalha em nós para que a gente trabalhe nos outros em nome de Jesus. E a gente tem que, o nosso caráter é de Moisés dos 40 anos, não é de Moisés dos 80 anos. E ele tem que ir trabalhando com a gente nas coisas simples. Um dia eu estava numa igreja e uma criança vomitou. Fedendo, aquele vômito, eu devia ter tomado um café para ninguém botar defeito, porque o que saiu dali dentro daquela criança é uma cena desagradável. E aí lá vem uma irmã com um pano de chão. Ela molhou lá, ela viu a cena, ela veio e limpou o vômito daquela criança. E eu fiquei olhando, falando: que atitude linda ministerial. Essa irmã está pronta para uma tarefa maior. Porque Deus começa com a vida da gente por baixo, nas pequenas coisas. Por isso ninguém deve desprezar os pequenos começos. Porque se começar por cima, nós vamos estragar as coisas. Porque a gente tem que ter Cristo formado no coração da gente. Há um membro da nossa rede, chama-se Ricardo Rodrigues, em Bogotá, na Colômbia. A igreja dele tem 150 mil pessoas. É gente, cara. Eu chego na igreja dele, naturalmente só cabe 15 mil sentados, então tem vários cultos e tudo. E eu cheguei na igreja dele e no domingo anterior eles tinham batizado 5 mil num culto. Na Colômbia, na terra da droga. 5 mil pessoas num culto. E aí eu, conversando com ele e com a esposa, eu perguntei: mas como é que vocês fazem com tanta gente nova aqui? Porque eles não têm pequenos grupos lá, no sentido que a gente tem. Eles têm acompanhamento 1 a 1. Aí ele falou: aqui o negócio é o seguinte,
alguém se converte e no dia seguinte essa pessoa é contactada por outra pessoa e é convidada a entrar em 14 semanas de acompanhamento individual nas doutrinas básicas da Bíblia, preparando para o batismo. Depois das 14 semanas, essa pessoa é convidada a se batizar. Se ela quiser se batizar, ela reúne-se com o corpo pastoral. 5.000 delas se batizaram no domingo anterior, 3 horas de culto em 7 piscinas alugadas para batismo. E nesse encontro com os pastores, aquela pessoa é convidada para entrar no treinamento de liderança. Aí eu fiquei curioso, esse tema é um tema que eu dou muita relevância, eu perguntei para ele, mas como é que é esse treinamento? Ele falou, é simples, é um treinamento que une teoria e prática. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, 14 semanas, a pessoa vai estudar sobre liderança à luz da Bíblia. E a pessoa vai praticar cada semana uma tarefa ministerial diferente, porque queremos ver Cristo formado na vida das pessoas. Nisso passa um homem, tem um negócio de vidro assim do escritório dele, passou um homem lá no auditório com um balde, um pano de chão e um rodo. E foi para os banheiros masculinos. Aí ele falou, está vendo este homem aí? Falei, estou. Ele batizou domingo, ele quer ser líder. Falei, e o que tem a ver? Eu vi ele com um balde, com um rodo, um pano de chão. Falou, a tarefa ministerial dele essa semana é limpar os banheiros. Falei, mas quem é este homem? Ele falou, é o melhor cirurgião cardíaco da Colômbia. Falei, mas que coisa impressionante. Falei, mas você põe um cirurgião cardíaco para limpar banheiro? Ele falou, se ele não aprender no pouco, ele nunca vai ser fiel no muito. Ele aprendeu a lição. É assim, é assim. Então, tudo começa por aí. Tudo começa nas pequenas coisas. Nunca mais diga na sua vida, eu não me sinto habilitado. Deus é a nossa habilitação. Apenas seja fiel no pouco. Sobre o muito, Ele colocará a gente. Porque na Bíblia, Deus trabalha de passo em passo, fé em fé, plataforma em plataforma. Se você for fiel, for íntegra, verdadeiro, fazendo o seu melhor, você não precisa ser a melhor pessoa em tudo. Você precisa fazer o seu melhor. Se você fizer o seu melhor, Deus se agrada da gente. E Ele coloca a gente na próxima fase. Amém até aqui ou não? Porque Moisés precisava aprender essa lição. Mas você pensa que Moisés disse, tá bom, então me use? Olha a conversa como é que continua. No versículo 13 e 14, o papo continua e diz Moisés a Deus, eis que, tá bom, Senhor é a minha habilitação, o Senhor é a minha capacitação, mas eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, diga para eles que eu sou o que sou. Segunda desculpa de Moisés, primeira foi, não tenho habilidade. Deus disse, sua habilitação sou eu. A segunda desculpa de Moisés, para não aceitar o ser útil, chamar de Deus para ser útil, ser uma bênção na vida de outros, foi, eu não tenho mensagem, eu não sei o que é que eu vou falar. Eu vou chegar lá, eles vão perguntar, o parlatório está aberto, fale o que você quiser, quem lhe enviou? O que é que eu vou dizer? Eu não recebi um treinamento de teologia, eu não fiz seminário, eu não estou pronto, eu não conheço a lei, a Torá tão a fundo, o que é que eu vou dizer? E Deus olha para ele e fala, Moisés, apenas fala de mim. Apenas diga, eu sou o que sou, me enviou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as coisas mais simples do Evangelho são complicadas demais para quem não é crente. O Evangelho está encoberto, oculto para os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, diz a Bíblia. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que é óbvio para você é complicado demais para os outros. Não é verdade? É assim. Então, não adianta querer complicar demais, não. Fala de quem Deus é para você. Na verdade,
O que a gente precisa ser a Bíblia andante. Porque os amigos seus, os meus amigos, não conhecem nada de Bíblia, mas conhecem a Bíblia andante que é você. Você, para os seus amigos, para as pessoas, o seu relacionamento, você é a mensagem e o mensageiro. Eu fui ser pastor numa igreja de 105 anos, que tinha sido reduzida a 16 pessoas. Muito mau testemunho dos pastores anteriores, muito rolo na igreja, uma igreja que tinha chegado a ter 600 anos, foi reduzida a 16 pessoas. Numa cidade muito rica, no meu país de origem. E eu disse, mas não é possível, o evangelho é o poder de Deus. E um fracasso desse, aceitei ser pastor naquela cidade. A cidade chama-se Araraquara. Uma cidade onde o calor é tão forte que até a arara, que é um pássaro, quara. É uma coisa tremenda, mas muito rica. E eu cheguei lá, pastor simples, com minha esposa, pobre, igreja pequena, mas eu sempre gostei de basquete. Na minha época eu era considerado alto, 1,91 m era alto. Hoje, sou um nanico para basquete. E eu disse, eu vou ganhar a liderança dessa cidade para Cristo, porque é uma cidade muito rica, de fato. Eu vou ganhar para Cristo, e só tem um jeito, eu vou entrar no clube mais rico da cidade e vou comprar um título de sócio para poder jogar basquete lá, porque eu ouvi falar que todo esse povo aí de grana aqui vai jogar basquete lá. E a minha esposa falou, mas como? Eu falei, não tem jeito, você tem que concordar comigo. Vamos vender nossa Brasília amarela. Eu tinha uma Brasília, um carrinho, uma carrinha que lá no Brasil chama Brasília amarela. E o valor vendendo dava uns $2.000, que seria o valor de comprar a propriedade. Porque se um pobre como eu chegasse lá, eles iam dizer, o que você está fazendo aqui? Mas se eu chegasse com o título de remido de proprietário, todo mundo tinha que calar e me aceitar. E ela concordou, ficamos a pé, mas comprei o título de sócio proprietário do Araraquarense. Por 2 anos joguei basquete todas as tardes com a elite da cidade. Pessoas como o José Cutrale, vocês talvez nunca ouviram falar nesse nome, mas se você toma suco de laranja, 20% do suco de laranja do mundo é produzido por ele. As indústrias Cutrale. Mas, gente, 18 mil empregados, vinha de helicóptero para jogar. E com guarda armado. Jogamos ali 2, nunca chamei para ir na igreja. Nunca. Só por 2 anos jogava basquete com eles, tentando ser a Bíblia. Não perdendo paciência, quando alguém estava enfermo orando com eles, José Cutrale, o filho, suicidou-se, chorei lá com ele. Tentando ser a Bíblia apenas. Depois de 2 anos, criei coragem. E aí chamei, depois de um jogo, estávamos tomando lá um refrigerante, alguma coisa, eu os convidei, escuta, faz 2 anos que a gente está junto. Todo mundo sabia que eu era pastor. Eu falei, vocês gostariam de estudar a Bíblia? Na minha incredulidade, eu achei que 1 ou 2, talvez, topasse, me consideraria feliz. 7 falaram, queremos. Marcamos para a semana seguinte, numa casa de uma milionária lá, o primeiro estudo da Bíblia. Era sábado isso aí, marcamos para quinta-feira. Voltei para casa, diarreia de novo. Que agora a coisa era diferente. O que é que eu vou falar para a elite da cidade? Eu sou um pastorzinho simples. Eu não tenho mensagem. Moisés, está seguindo comigo aqui ou não? Meu Deus, aí eu pensei, vou falar sobre finanças à luz da Bíblia. Os caras são bilionários. Eles mexem com bilhões de dólares. E eu termino o mês no negativo. O que é que eu vou falar para eles? Isso aí não vai dar certo. Falei, então eu vou falar sobre relacionamento patrão e empregado. Todos eles tinham rolo no recursos humanos. Eu ia tê-los uma noite só, eu não vinham mais. Falei, não dá. Aí fui ficando agoniado. E era na quinta-feira. Na quarta-feira, eu falei, meu Deus, eu vim almoçar em casa, estava lá minha esposa, preparando o material para a classe de crianças de 7 anos na escola dominical, que ela era professora. Antigamente, não sei aqui em Portugal, no Brasil tinha um negócio chamado mimeógrafo. Alguém já ouviu falar disso aí ou não? Alguém lembra de mimeógrafo, o que é?
É um negócio, é uma máquina pré-histórica, onde você coloca um carbono, datilografa, fura aquilo ali, tem um carbono no meio, um papel, os buracos vira e você joga álcool na esponja e roda aquilo, pá, sai a folha de uma cor só, mas degradê, dependendo da quantidade de álcool em cada lugar que bateu na folha. E eu perguntei para minha esposa, o que é que você vai dar amanhã na escola, domingo na escola dominical? Ela mostrou um livrinho, dizia assim, Conhecendo Jesus. Leia João 14:6 e escreva as palavras que estão faltando no espaço vazio. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por... Falei, é isso que eu vou estudar com eles. Eu não tinha mais solução, eu estava desesperado. Peguei o Mimior, fui imprimir lá as folhas para o dono da Cutrale, para o dono o gerente geral da FMC, a grandíssima empresa chilena, eu entregar uma folha degradê. Mas era o que tinha. Peguei lá, entreguei, eles chegam para a reunião às 7h30. Eu dou um Novo Testamento dos Gideões, um lápis e a folha. Leia João 14:6 e escreva nos espaços em branco. Para a elite da cidade. Escreva no espaço em branco. A primeira meia hora foi só para ensinar como é que mexe na Bíblia, porque a Bíblia é um livro complicado demais. Capítulo, versículo, ninguém entende essa linguagem. Ele teve que mostrar como é que faz. Tal. Quando eles aprenderam, falei, agora o texto de hoje. Você vai ler e vai colocar a palavrinha que está faltando com esse lápis no espaço em branco que tem na folha. Não conseguiram. Não é porque eles não fossem capazes, é porque o diabo, o inimigo das nossas almas, cega o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, diz a Bíblia. Levou 7 meses para eu batizar o primeiro deles. Teve que dar muita perseverança. Mas a única coisa que funcionava era o fato de que eu tentei ser a Bíblia para eles. Podem não conhecer, por que é que eles continuaram vindo para aquela coisa chata? Um lápisinho na mão, coisa, é chato. Eles tinham lá coisa muito importante para fazer. Por que é que eles continuaram vindo? É que por 2 anos, pela misericórdia de Deus, sem querer pressionar nada, eu simplesmente tentei ser a mensagem e o mensageiro. Deus colocou você aí num privilégio maravilhoso. Deus lhe deu amigos. Amigo é uma maravilha. Tem amigo não crente que é melhor do que amigo crente. Deus colocou você no meio de pessoas que não conhecem nada de Bíblia. E se você for falar de Bíblia para eles, você vai ficar perdido. O que é que eu vou dizer? E eles vão se afastar de você. Mas Deus colocou você lá como a Bíblia andante. A revista e atualizada. Todo mundo pode ver o meio e a mensagem. Está me entendendo? Essa é a grande maravilha. Nunca mais diga não tenho mensagem. Você tem tudo que você precisa. Você tem a bondade de Cristo em sua vida. O amor de Cristo. Tem uma, lá no Líbano, tem que terminar, pastor, já ou não? Ah, bom, não, vamos embora. Então, no Líbano, tem 1.800.000 refugiados da Síria, que vieram para atravessar a fronteira e vieram lá, estão no Vale de Beca. E muitos milhares estão se convertendo. Eu vou lá a cada 45 dias. Nós estamos construindo 10.000 casas na Síria, para cristãos e novos convertidos que tiveram tudo perdido. É uma coisa muito bonita. Mas nesse espaço, nesse ínterim, tem os refugiados na Síria, que estão lá sem poder frequentar nada, sem poder ir à escola, sem poder trabalhar, só esperando que algum país do mundo ocidental os convide via Nações Unidas para eles embarcarem e irem para lá. E uma família, particularmente, que me falou muito ao coração, se converteu. Ela era uma PhD em estudos islâmicos. O marido era um nominal muçulmano e 3 filhas. Se converteram a Cristo. Conhecia quase nada de Bíblia, mas converteram a Cristo. Engraçado que ela
A mulher converteu-se a Cristo 33 anos de idade, mas ele a casou com 13. Então, ela se converteu a Cristo porque ela pegou uma Bíblia para ler e falou, peraí, mas os nomes desses profetas do Antigo Testamento são os nomes dos profetas do Islã. São 12 no Islã. Ela falou, mas peraí, a Bíblia é muito mais velha do que o Corão. Por que é que eu estou lendo a cópia? Eu vou no original. Foi para a Bíblia e se converteu. E a família soube que eles tinham se convertido, lá no Síria, 14 quilômetros de distância, e mandaram um bilhete para eles. E o bilhete dizia assim, soubemos que vocês abandonaram o islamismo e se converteram ao cristianismo. Nós estamos mandando esse bilhete para você, dizendo que vamos aí matar vocês. E matar vocês crucificados. Porque uma afronta, né? Matar você. O marido escreveu no mesmo bilhete e mandou de volta. Quanto a matar, não há problema. Já morremos com Cristo. Então já estamos mortos com Cristo. Quanto a matar crucificado, pensa numa outra maneira, porque nós não merecemos a honra de morrer como morreu o nosso Salvador. Meu Deus do céu. A mensagem e o mensageiro ali. E eu estava lá emocionado ouvindo aquelas coisas, e aí a menina, de 17 anos, falou, doutor Dantas, quer conhecer meu campo missionário? E eu falei, naquelas coisas que você diz de repente, eu falei, claro. Falei, então venha comigo. E o campo missionário dela era o lugar onde ela morava. O único lugar que sobrou para ela morar era um galinheiro. Quando os refugiados começaram a vir, o dono do galinheiro viu a chance de ganhar dinheiro explorando os coitados lá e transformou o galinheiro em 50 cubículos de 20 metros quadrados para famílias de 8 pessoas, com um banheiro coletivo para todos, 250 pessoas morando ali. E eu fui andando pelo Vale de Beca, naquele carrinho. Quando chega lá no galinheiro, ela já desce cantando um hino a Jesus, um coro infantil, com 17 anos de idade, na flor da juventude, cantando o hino para Cristo. Eu falei, gente, pensei na minha esposa, nos meus filhos, nos meus netos. Falei, hoje é o dia que eu me encontro com o Senhor. Porque no meio de refugiados muçulmanos, você já chegar exaltando Jesus? Falei, o que eu vim fazer aqui? Mas, para minha surpresa, ninguém pode ir para a escola, ninguém tem emprego, ninguém tem nada. Eles ficam ali à toa, o dia inteiro. As portas começaram a se abrir e começou a sair criança. São 5 por família, em média. Era uma infinidade de crianças cantando o mesmo corinho que ela cantava. Atrás das crianças vieram as mães. Depois das mães, os homens. No final, nós tínhamos um coral de 250 vozes louvando Jesus. Uma menina que resolveu ser a mensagem e o mensageiro. Ela não conhecia muito de Bíblia, mas ela conhecia o Senhor da Bíblia. E ela transformou um galinheiro num santuário. Num santuário. Nunca mais você diga que não tem mensagem. Você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. Seja você a mensagem e o mensageiro. Amém até aqui? Amém. E agora vamos concluir. E a gente pensa que Moisés aprendeu. Olha o que é que diz no capítulo 4, versos 10 a 12. Moisés lá diz assim, o papo continua, tem mais coisas aí, mas o tempo eu estou cortando. A Senhor é bom, né? Vamos lá. Tá bom, então vamos caminhando. 10 a 12. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, lembra? Agora ele acabou de argumento da mensagem. Ele disse, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste a teu servo. Sou pesado da boca, pesado de língua. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê, o cego, não sou eu? O Senhor? Terceira desculpa, indesculpável de Moisés, para não aceitar o privilégio de ser usado por Deus. Primeira foi, não tenho habilidade. Segunda foi, não tenho mensagem. A terceira foi, tenho problemas que me impedem, incapacidades físicas. A vida está um rolo para mim.
Moisés fala, eu sou um gago, eu sou um gagão. Eu sou pesado de língua. Eu não tenho habilidade de falar. Eu sou um gago. E Deus diz, Moisés, quem é que fez a língua? Não fui eu? Faço de novo, Moisés. Você se dispuser, o milagre acontecerá. Não é assim, meus irmãos e minhas irmãs, que nós começamos a ver o desafio, porque normalmente Deus nos chama através da igreja, para as tarefas da igreja. Cada tarefa na igreja não é um serviço, é um ministério. Ele vai nos chamando e a gente vai vendo o desafio e a gente começa a arrumar as desculpas. É a coluna que está travada, é a perna que está cheia de varizes, é a dor de cabeça, é dor no rim, é a barriga que é grande demais, é a vista que está fraca, é a memória que está curta. A gente arruma desculpa das nossas inabilidades físicas, dos problemas da vida, é rolo, é rolo, é rolo. A gente arruma todo tipo de desculpa para dizer não. Há um hino lindo que a gente canta no hinário evangélico, chama-se Que Segurança Sou de Jesus. Conhece ou não? Aquela, que segurança sou de Jesus, pois nele tens o paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Aí, conto essa história, cantando assim, na cruz foi Cristo, morto por mim. Conto essa história, cantando assim, na cruz foi Cristo, morto por mim. A gente canta... Oi? Tem outra letra, mas o sentido é o mesmo. A gente canta essa música e a gente esquece que ela foi escrita por uma cega. A Mrs. Crosby, Fanny Crosby, em Londres, mais de 100 anos atrás, onde não tinha aquela marcação nas calçadas para você passar com a bengala. Uma cega que abençoa o mundo até hoje, dizendo que estou cego, mas que segurança sou de Jesus. Sabe, irmãos, um dos maiores instrumentos que Deus tem para abençoar os outros são os nossos rolos. Se tudo na vida da gente fosse coisa boa, ninguém acreditaria, nem a gente. E outra coisa, a única coisa que a gente geraria na vida do outro em relação a nós seria inveja. Os problemas da sua vida e os problemas da minha vida, que sejam físicos, emocionais, que sejam financeiros, os problemas da vida da gente, eles podem se transformar em maior inspiração para os outros. Depende da sua reação. Depende da sua reação. Moisés não tem problema nenhum que você é gago, mas se você for um gago, Moisés, que eu use, muita gente vai se inspirar. Porque nós somos os reis da reclamação, a gente reclama de tudo. A gente reclama se o pastor já está... Tem gente reclamando que eu estou pregando longo demais. Se falasse 5 minutos, você já ia reclamar que foi hoje, não teve mensagem. A gente reclama da gente, a gente reclama dos outros, dos amigos da gente, dos amigos dos outros, dos vizinhos da gente, dos vizinhos dos outros. Se a gente reclama se a gente é alto, se a gente é baixo, se a gente é gordo, se a gente é magro. A gente reclama do emprego que a gente tem, do emprego que a gente não tem, do emprego que os outros têm, do emprego que os outros não têm. Nós reclamamos dos nossos vizinhos, não reclamamos? Nós somos os reis da reclamação. Nós reclamamos o tempo todo. A vida não é fácil para ninguém. E aí a gente reclama da vida. E a gente joga fora o maior trunfo que a gente tem para dar certo na vida, que são os nossos problemas. Eu tive paralisia por 8 anos, poliomielite. Andei de muleta. O médico falou, ele nunca vai andar. Deus achou que devia andar. Mas tem mais sequelas. Eu tenho uma perna mais fina do que outra. Tenho um pé que é 40 e o outro que é 43. E o complexo? Só posso usar sapato que não é sapato de couro e de bico, porque senão vira sapato de Aladim. E o complexo? Eu jovem, querendo namorar, ia para a praia, a marca na areia da praia dava a impressão que tinha 2 pernetas que tinham caminhado lá. Que um é 40 e o outro é 43. Foi paralisia.
Pensa que eu gostava disso? E gosto? Ninguém gosta. Quem é que gosta de um defeito físico? Por que é que a gente gasta 2 horas na frente do espelho se preparando para sair de casa? É porque tem coisa na gente que a gente não gosta. Aí a gente tenta encobrir. E o povo é tão bom que o povo nota, mas não fala nada. Não é assim? Não tem jeito. É porque Deus é bom e tem gente boa que não quer envergonhar você, mas se está bom para você, está bom. E eu complexado, meu amigo. Virei pastor complexado. Aquela era a minha área de insatisfação. E eu ficava perguntando, meu Deus, por quê? Por que é que eu tenho um pé 40 e um 43? E não é só isso, vai a mão. A minha mão não consegue ficar reta, é paralisia, poliomielite. Falei, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Até o dia que eu li 2 Coríntios, capítulo 1. Lá, e eu já era pastor em Araraquara. E lá em 2 Coríntios, capítulo 1, diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola em nossas aflições, para que consolemos os outros com o consolo que recebemos dele. Falei, está aí. Para mim foi um eureka, um momento de discernimento, um momento de iluminação. Eu disse, eu não gosto de ter um pé 40 e um 43, mas já que tem, quem sabe Deus possa usar, consolar meu coração, para que eu possa abençoar outro que tenha problemas físicos na vida e que não conhece de Deus o consolo, porque não pertence a Ele ainda. Foi um momento impressionante. Não demorou, passou a frequentar a igreja, uma família no Brasil muito rica, chamada família Lupo, dona das meias Lupo, patrocina tudo que é time de futebol, estádio de futebol no Brasil. Ela, dona Maria Augusta Lupo, passou a frequentar a igreja. E me convidou para ir no jantar na casa dela, com minha esposa, pastorzinho jovem, sim, 84, para visitar, para ir jantar na casa. Nunca tinha entrado numa casa tão rica. E era só ela e o marido. Estou lá, nunca tinha visto aquele homem, seu Elvio Lupo, na minha vida. Senta lá, na mesa, lá vinha a comida. Ele nunca falou comigo na vida dele, me fez a seguinte pergunta. Reverendo, depois não, seu Elvio, tem alguma parte do seu corpo que você não gosta? Paciência. Que intimidade é essa? Essa é uma pergunta que se faz a alguém, é a primeira vez que você vê? Isso é uma pergunta de alguém que já é amigo há muito tempo. E eu olhando para ele lá, eu fiquei desconcertado. Minha esposa viu que eu já comecei a ficar nervoso. Aí eu tinha que responder, não tinha? Eu respondi, tem. E eu pensei que eu parava ali. Ele falou, qual é? Aí eu falei, não, agora está demais para ser verdade. Mas eu tinha que responder. Eu falei, já perdendo a linha. Eu falei, meu pé. Aí ele falou, qual pé? Eu disse, mas que conversa estranha para a primeira vez. Aí eu já, sem linha nenhuma, já falei, meu pé direito. Aí ele falou, por quê? Eu falei, essa conversa não dá para mudar, não? Aí eu falei, porque um é 40 e o outro é 43. Aí ele estourou na risada, na minha frente. Aí eu me levantei para ir embora. Foi humilhação também, assim não. Aí dona Maria Augusta Lupo, que ainda hoje é viva, com 102 anos, ela falou, reverendo, por favor, senta. Desculpa o meu marido. Ele deu risada porque ele é um complexado, reverendo. Ele também tem um pé 40 e um 43. Ele teve poliomielite. Agora era a minha vez. Aí eu perguntei para ele, qual pé? Aí ele falou, o meu 40 é o pé esquerdo, o meu 43 é o direito. Eu falei, então vamos comprar sapato junto? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Os problemas da gente podem ser solução para os outros. Sabe, meus irmãos? Quando a gente reclama, quando a gente blasfema, quando a gente rejeita as situações de tensão na vida da gente, nós jogamos fora nossos maiores trunfos. Porque a vida
não é alegria para ninguém. Ela tem momentos alegres. Todo mundo que está aqui tem história de dor para contar. E todo mundo que está aqui convive com gente com história de dor. E as histórias de dor sua são o seu maior trunfo para que você seja bem-sucedido no chamado cristão. É sempre assim. Eu quero terminar mostrando um vídeo de uma pessoa que eu tenho um orgulho imenso de ser amigo dela. Porque todo mundo dizia, principalmente para a mãe dela, e para ela, quando ela foi se desenvolvendo, essa menina não tem futuro. Teria sido melhor tivesse morrido quando nasceu. Olha o que aconteceu com a Jaqueline. Queria convidar a Jaqueline, chega aqui, a Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamá-la, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou, pastor, posso fazer um louvor? Eu falei, meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas falei, pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim, eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque. Faixa 6 aí.
A adoradora. Depois dessa cena, Jaqueline foi cantar na Assembleia Legislativa para os deputados da província, Paraná. Lotada a casa. Não teve nenhuma pessoa que não foi tocada, não estava em lágrimas. Vendo quão grande é o meu Deus. A cena seguinte na vida dela foi organizar uma equipe de louvor, de pessoas igual a ela. E programou uma viagem missionária de louvor e adoração pela costa litorânea do Brasil. Ninguém para, Jaqueline. Ninguém para. Porque quão grande é o nosso Deus. Nunca mais você ouse dizer que os seus problemas são um impedimento. Eles são a sua solução, quando colocados na mão de Deus. Que Deus nos ajude a gente dizer, eis-me aqui. Mesmo no meio de tantas dificuldades, o Senhor proverá. E nós vamos caminhar de fé em fé. Nós vamos caminhar de glória em glória. E a igreja só tende a ser uma noiva mais radiante, quando todos nós usarmos nossas maiores dificuldades como os nossos maiores triunfos. Que Deus nos ajude. Amém. Pastor.